2 anos e meio de uma pandemia que adoeceu e matou milhões de pessoas. Uma pandemia que desafiou os países, mudou nossa forma de viver e também o século XXI. Agora, novos dados indicam que essa pandemia pode acabar em breve. Como a gente chegou até aqui? Eu sou a Mariana Vick e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Mariana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Dia em que a Fiocruz divulgou um novo boletim mostrando que na última semana, dos dias 4 a 10 de setembro, teve uma queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Essa queda foi tanto nas tendências de curto prazo, de 3 semanas, quanto nas tendências de longo prazo, de 6 semanas. A síndrome respiratória aguda grave é uma doença respiratória causada por um vírus, que pode ser o da Covid ou da gripe ou outro vírus. Mas desde 2020 ela vem sendo considerada como subnotificação do coronavírus. Os dados estão em consonância com a declaração dada na quarta-feira por Tedros Adhanom, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, de que o número de mortes por Covid-19 registradas em todo o mundo na segunda semana de setembro foi o menor desde março de 2020, o mês em que o órgão decretou o estado de pandemia. A declaração foi dada durante uma entrevista na quarta-feira para jornalistas em Genebra, na Suíça. We have never been in a better position to end the pandemic. We're not there yet, but the end is in sight. Esse aí que você ouviu é o Tedros durante essa entrevista. O que ele está dizendo é que, abre aspas, nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia. Ainda não chegamos lá, mas o fim está à vista. Um maratonista não para quando a linha de chegada aparece. Ele corre mais forte, com toda a energia que lhe resta. Nós também devemos. Podemos ver a linha de chegada. Estamos em uma posição vencedora. Fecha aspas. Essa é a primeira vez que a OMS fala na possibilidade de declarar o fim da pandemia de Covid. Ou seja, é um otimismo raro. Identificado pela primeira vez na China no fim de 2019, o novo coronavírus se espalhou pela maioria dos países nos primeiros meses de 2020 e desde então a agência da ONU considera ele um problema de saúde global. Segundo dados da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mais de 610 milhões de infecções e 6,5 milhões de mortes foram registradas no mundo até agora. Apesar dos números muito altos, a OMS mostrou nesta quarta-feira dados que considera mais animadores. Segundo o Tedros, na segunda semana de setembro, dos dias 5 a 11, o número de novos casos de Covid-19 em 7 dias diminuiu 28% em comparação com a semana anterior. Foram 3,1 milhões de infecções relatadas nesse período. Já o número de novas mortes diminuiu 22% em comparação com a semana anterior. Foram pouco menos de 11 mil. Essa queda dos números acontece meses depois do pico da variante Ômicron em vários países, inclusive o Brasil. Descoberta no fim de 2021, a Ômicron ficou conhecida por ser uma variante mais leve, mas muito mais transmissível que as outras, chegando a escapar parcialmente da proteção contra a infecção dada por 2 doses da vacina. Por causa dela, a gente passou a precisar de 3 ou até mesmo 4 doses. A chegada da Ômicron elevou muito o número de infecções no começo de 2022. No dia 26 de janeiro, o Brasil registrou mais de 224 mil infecções, o que era um recorde de toda a pandemia. Apesar disso, as doenças graves e mortes por Covid não cresceram nessa proporção, o que muita gente atribui à vacina, que continua sendo eficaz contra esse tipo de desfecho. A Ômicron continua a circular por aí e, inclusive, já gerou algumas subvariantes, mas o cenário se aliviou agora. Vale falar justamente da vacinação, que é outro fator que entra no contexto do combate à pandemia. Segundo dados de diversos países, até os últimos dias, 67,9% da população mundial recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Mais de 12 bilhões de doses já foram aplicadas. E aqui a gente lembra que muita gente já tomou 2, 3 ou 4 doses. Esses números deveriam ser maiores, como diz a própria OMS. Mas o cenário avançou muito desde 2020.
Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 34 milhões de casos e 685 mil mortes nesses 2 anos e meio. É um dos países mais afetados pela pandemia. Mas aqui também os números vêm caindo e hoje são os menores desde abril de 2020. Dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, mostram que na quarta-feira o país registrou pouco mais de 14 mil infecções e 119 mortes. A média móvel de 7 dias é de 8.500 casos e 69 mortes diárias. No Brasil, essa queda nos números vem acontecendo pelo menos desde abril. Naquele mês, por causa disso, o governo federal decretou o fim da emergência de saúde pública por causa da Covid-19 no Brasil e revogou uma série de regras sanitárias excepcionais criadas no início da pandemia. Essa decisão tomada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu muitas críticas na época, de especialistas que acharam que baixar a guarda para a pandemia ainda era muito precipitado, com a possibilidade de surgirem novas variantes e casos. Diversos governos locais e mesmo órgãos vinculados ao governo federal mantiveram recomendações de cuidados nesse período. Mas em agosto, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pôs fim a uma das principais normas contra a Covid criadas em 2020, que era a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de aviões e nos aeroportos. Agora, em setembro, os governos da cidade e do estado de São Paulo também puseram fim à exigência de máscara nos ônibus, trens e metrôs. Mas uma coisa que o diretor da OMS comentou na quarta-feira é importante. Apesar do otimismo com a possibilidade do fim da pandemia, ele disse que, abre aspas, agora é o pior momento para parar de correr, fecha aspas. Em referência àquela ideia da maratona e de a gente estar muito perto da linha de chegada. Mesmo com os números melhores, a gente não pode baixar a guarda, e medidas como a vacinação ainda são muito importantes. O uso de máscaras também continua eficaz, principalmente em locais fechados e com muita gente, embora não seja mais obrigatório na maioria dos lugares. Comentando essa declaração na CNN Rádio nesta quinta-feira, a infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Silvia Ramos, disse que o anúncio da OMS é uma luz no fim do túnel, mas isso não significa que o mundo esteja livre de surpresas. Ela disse que, apesar de a pandemia poder ter fim, o novo coronavírus não acaba e os países ainda precisam acompanhar sua disseminação para o caso de haver uma nova mutação. Ela também disse que a gente precisa de dados mais sustentáveis de queda nos números e um período maior de tempo. A declaração da OMS de que existe a possibilidade da pandemia acabar em breve levanta algumas perguntas logo de cara. Mas como a gente acaba com uma pandemia? Dá pra gente falar nisso no caso da Covid? Tem como o cenário da doença ser ainda melhor do que é hoje? E do que a OMS precisa para decretar esse fim? Segundo historiadores ouvidos pelo jornal americano The New York Times em maio de 2020, existem 2 maneiras pelas quais uma pandemia pode acabar. A primeira é o fim médico. Com vacinas e tratamentos eficazes, as infecções, internações e mortes acabam ou se reduzem a um nível controlado, e a doença passa a não representar mais um risco. A segunda é o fim social. Não importa os números, a população perde o medo da doença e retoma as atividades do dia a dia. Essa possibilidade do fim médico da gente levar os casos de Covid-19 a zero foi cogitada no início da crise sanitária. Em 2020, quando a pandemia ainda estava começando, alguns cientistas acreditavam que, caso muita gente se infectasse ou se vacinasse, o que é muito melhor, a população poderia alcançar a chamada imunidade coletiva. Nesse cenário, o novo coronavírus não encontraria mais hospedeiros e deixaria de circular. Mas há muito tempo já existe um consenso de que ele não vai desaparecer. O surgimento de variantes mais contagiosas, como a Delta e a Omicron, mostraram que é possível que as pessoas se infectem mais de uma vez. Por causa disso, não dá para alcançar a imunidade coletiva. Segundo especialistas, a Covid-19 deve se tornar uma doença endêmica, ou seja, vai se reduzir a níveis muito baixos de circulação e o seu comportamento vai se tornar previsível como o da gripe comum. Se você acompanhou as notícias sobre o fim da emergência de saúde pública aqui no Brasil em abril, você deve se lembrar dessa palavrinha, endemia. O presidente Jair Bolsonaro vinha dizendo naquela época que era isso que o Ministério da Saúde ia fazer, rebaixar a Covid-19 de pandemia para endemia.
É claro que não dá para baixar a circulação da Covid em uma canetada. O que ele quis dizer é que o governo ia revogar as políticas de combate à doença, que foi o que aconteceu. Mas agora, com o anúncio da OMS, essa possibilidade da Covid se tornar endêmica, e endêmica de verdade, voltou a aparecer. É legal olhar para a história para notar como uma pandemia se torna endemia. No caso da gripe espanhola, que durou de 1918 a 1919 e matou algo entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas em todo o mundo, o vírus também não foi embora. O H1N1 moderno descende do vírus que causou aquela pandemia, aliás. Mas no início de 1919, a incidência de casos simplesmente caiu, encerrando a pandemia. O vírus responsável pela chamada gripe russa de 1889 também não foi embora, mas ficou mais brando depois de 5 anos. Parte dos estudiosos acredita que essa gripe também tenha sido causada por um coronavírus, o chamado OC43. Em algum ponto, os casos e mortes acabam caindo porque os vírus vão se tornando menos letais e o sistema imune vai aprendendo mais sobre eles, o que evita quadros mais agudos da doença, como se houvesse uma trégua entre o vírus e o sistema imune. O único exemplo de doença humana que conseguiu ser erradicada em toda a história foi a varíola. O último caso foi registrado em 1977, mas o desaparecimento só foi anunciado pela OMS em 1980. Essa erradicação só foi possível por causa de um conjunto de fatores, como a facilidade de detectar a doença e, por causa disso, controlar ela, uma vacina que garante proteção por toda a vida e a ausência de outros hospedeiros animais do vírus da varíola, além do ser humano. E daí, quando a doença foi eliminada entre as pessoas, ela desapareceu. Como a gente já disse, o fim da pandemia de Covid não vai ser desse jeito. Em entrevista para o Nexo em 2021, o cientista político Gilberto Rockman, que é professor e pesquisador da Fiocruz, disse que esse tende a ser um processo de várias dimensões, não só a médica. Abre aspas para ele. Não vai ser só a ciência com seus dados que vai dizer acabou. Não serão os políticos que por leis e decretos vão dizer que acabou. E a sociedade também não vai poder dizer agora chega, jogando tudo para o alto. Fecha aspas. No artigo Quando e Como uma Doença Desaparece, sobre a erradicação da varíola no Brasil, ele lembra que uma forma de selar o fim de uma pandemia também está na aceitação da sociedade em conviver com ciclos epidêmicos, que são eventualmente mais brandos ou controláveis, ou com a endemicidade da doença. O dilema que está aí é determinar qual o patamar aceitável de infecções, internações e mortes por Covid para que a gente decida conviver com a doença e baixar as políticas ainda recomendadas de prevenção e monitoramento. Eu sou um eterno otimista, né? Eu acho o seguinte, se a gente investir na vacinação, 3 doses para todo mundo, se ficar provado que a 4ª é necessária mesmo, fazer a 4ª dose, enfim, o número de doses que for necessário para nos proteger, nós vamos conseguir conviver com o vírus. Esse aí que você ouviu é o médico Drauzio Varella em entrevista para o UOL no início de 2022, no auge da variante Ômicron no Brasil. E apesar desse consenso de que a Covid não vai acabar e de que a gente vai ter que conviver com ela, a OMS diz que o cenário da doença dá para ser melhor do que está agora. Entre os critérios que o órgão considera para declarar o fim da pandemia, estão a redução sustentada dos casos, ou seja, num espaço longo de tempo, provavelmente de meses, e uma cobertura muito maior de vacinação, que apesar de estar avançando, ainda é muito desigual. A rigor, o fim da pandemia depende da OMS, que é a Autoridade Global de Saúde e tem os elementos técnicos para indicar que uma doença deixou de ser uma emergência global. Mas o encerramento da Covid também depende de dinâmicas locais de cada país, que não são obrigados a se subordinar à entidade. Foi o que aconteceu no Brasil e também em países como os Estados Unidos, onde, embora ainda existam casos de Covid-19, parece haver o que os historiadores chamam de fim social da crise sanitária. Enquanto as autoridades discutem o estado da pandemia, os hospitais e as agências de saúde tentam se preparar para as próximas. Reportagem de terça-feira do jornal americano The New York Times conta, por exemplo, como os hospitais dos Estados Unidos estão remodelando a sua arquitetura para conseguirem se adaptar com rapidez caso uma doença tão contagiosa quanto a Covid apareça. O CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, também anunciou que vai repensar suas práticas.
Tudo isso com o objetivo de evitar que a próxima pandemia seja tão danosa quanto a que a gente tem vivido nos últimos anos. Cerca de 90% dos brasileiros defendem eleições livres. Ao mesmo tempo, mais de 67% dizem ter medo de serem agredidos fisicamente por causa das suas posições políticas. É o que mostra uma pesquisa do Datafolha feita a pedido da RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira e a redatora Malu Delgado escreveu sobre ela. Malu, o que a pesquisa revela sobre o Brasil? Então, essa pesquisa diz muito sobre o Brasil atual, sobre os nossos sentimentos e medos enquanto sociedade. É bem interessante porque a pesquisa mediu o que eles chamam de índice de propensão à democracia, para avaliar se há um comprometimento dos brasileiros com princípios básicos de um regime democrático. A boa notícia é que a maioria dos brasileiros, de acordo com essa amostragem, mostra sim simpatia pela democracia. Vou dar alguns exemplos, além do que já foi mencionado, né? 88% dos entrevistados disseram que quem for declarado vencedor das eleições pela Justiça Eleitoral na disputa do dia 2 de outubro deve ser empossado em 1º de janeiro de 2023. Interessante também que 60% dizem que, apesar de ter alguns problemas, a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. Mas essa pesquisa mostrou, por outro lado, que existe, sim, violência política no Brasil. Ou seja, nós estamos vivendo em uma sociedade violenta e com medo. 67,5% disseram, né, que tem medo de ser agredido fisicamente em razão da escolha política ou partidária. E tem um outro dado, 3,2% dos entrevistados disseram que nos últimos 30 dias eles foram vítimas de ameaças, eles sofreram ameaças e ameaças por causa das suas posições políticas ou partidárias. Isso equivale a dizer que mais de 5 milhões de pessoas do país, ou seja, 5 milhões de eleitores, isso a gente está menos de um mês das eleições, esses 5 milhões de eleitores já receberam algum tipo de ameaça pela opção política, e esse dado é bem preocupante. E, Malu, quais outros resultados do levantamento surpreenderam, na opinião dos pesquisadores? Tem outros aspectos dessa pesquisa que são peculiares e eu acho que vale destacar. Um deles diz respeito ao orçamento secreto, né? 67,3% dos entrevistados disseram que o orçamento secreto, que é um repasse sem transparência de verba pública para redutos eleitorais dos parlamentares, é uma prática que prejudica a democracia no Brasil. É interessante esse dado também, é algo novo, né? Ou seja, essa prática, esse mecanismo não conta com o apoio da maioria da população. E outro dado que eu acho também importante destacar é quando foi feita uma pergunta se em alguns casos seria justificável que militares apoiassem ou tomassem o poder através de um golpe de Estado. E 62,9% discordaram totalmente, ou seja, não tem espaço para golpe para a maioria da população, mas 21,7%, quase 22% dos entrevistados concordam totalmente com essa possibilidade dos militares assumirem o poder por um golpe. Então, são alguns dados aí que são relevantes também nesse conjunto dessa pesquisa, quando a gente analisa democracia, autoritarismo e os direitos civis e os direitos humanos na sociedade brasileira. Você pode ler o texto da Malu em nexojornal.com.br. Como seria uma cidade planejada para as crianças? Segundo o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o espaço urbano deve ser adequado também para os seus habitantes mais jovens, e algumas cidades já começam a pensar nisso. A infância é um dos temas da Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos. O redator César Gaglione buscou casos de sucesso de iniciativas urbanas pensadas para crianças e escreveu um texto sobre eles. César, o que você encontrou?
incentivar as crianças a pensar a cidade e a vivenciar suas comunidades locais é uma forma de aproximar os pequenos do planejamento urbano e tornar esse objetivo mais tangível. Cidades ao redor do mundo têm desenvolvido iniciativas com esse intuito, que levam em conta que as crianças ocupam uma vivência singular no espaço urbano. Também é uma forma de conscientizar os futuros adultos que vão construir e viver nesses lugares. A cidade de Boulder, nas montanhas rochosas do estado americano do Colorado, se tornou uma referência global em integrar as crianças no processo de construção e constituição urbana. Desde 2009, a iniciativa municipal Growing Up Boulder, Crescendo em Boulder em inglês, promove a integração das crianças e adolescentes no desenvolvimento e implementação de políticas públicas voltadas para a juventude. O projeto conta com o apoio da Unicef e contou com audiências públicas nas quais crianças e especialistas em infância participaram. Que em 2009 dedicou um capítulo inteiro do seu plano diretor para instaurar as políticas urbanas da infância. A política pública jundiaense já teve resultados. Em 2021, a Prefeitura inaugurou o Parque Mundo das Crianças, um espaço de 170 mil metros quadrados que conta com playgrounds, pistas de skate, ciclovias, quadras esportivas e outras atrações voltadas para crianças e adolescentes. Em 2022, a administração revitalizou os playgrounds do Parque da Cidade, um dos principais ambientes de lazer do município. As iniciativas contam com a participação das próprias crianças em eventos de consulta pública e especialistas na infância para a elaboração dos textos. Você pode ler o texto do César em nexojornal.com.br/.futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio. Olá, aqui é a Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana a gente começa as nossas dicas culturais pelo Festival de Teatro Ibero-Americano Mirada, que acontece em Santos. Colonialidade, crise ambiental, genocídio de povos originários e antirracismo são alguns dos temas das peças que estão no Festival Mirada, que reúne algumas das melhores produções dos países da América Latina e da Península Ibérica. O programa ele se espalha pelas unidades do SESC em Santos até o dia 18 e vem para São Paulo, onde fica até o dia 24. Uma seleção menor, mas de peças muito boas. Entre os destaques, a versão de Hamlet, do Teatro La Plaza, do Peru, e Quando Passes sobre Mitumba, do Uruguai, com Sérgio Blanco. Para ouvir, a gente indica um podcast que fala da ocupação da Amazônia pela BR-163. Desmatamento ilegal, invasão de terras e assassinatos. Como é que a gente chegou até essa situação e como é que a gente sai dela? O podcast Amazônia Ocupada, produzido pelo coletivo de jornalismo Diálogo Chino e pela Trovão Mídia, embarca em uma viagem pela rodovia BR-163, que corta o Brasil de norte a sul por mais de 3.500 quilômetros. Eles tentam explicar a trama complexa que faz da maior floresta do planeta um atacadão global de madeira, ouro, carne e soja. Para assistir, agora uma dica um pouco mais leve. Música boa ao vivo na Multishow, agora tem Glória Groove como apresentadora. E já no primeiro episódio ela recebe Jão, Marina Sena e Xamã. Esse primeiro episódio abre a 8ª temporada do programa. Sempre às 20 horas, Música Boa ao Vivo promete reunir os principais nomes da música brasileira e gerar uma mistura de ritmos em apresentações inéditas. Agora, se você não aguenta mais passar frio, se tá numa cidade do Brasil em que o inverno parece que não vai acabar nunca, a dica é um mingau dourado e cheio de especiarias. É uma receita do Panelinha, um mingau de aveia com cúrcuma e cardamomo e noz moscada. É facílimo e o resultado é a festa do aroma. A receita é da maga Rita Lobo, que sugere servi-lo com amêndoas picadas e mel de abelha. Serve tanto para o café da manhã, acompanhado de um bom coado, quanto no meio da noite, quando o frio incomoda mais. Para terminar, quem está em São Paulo pode ver uma exposição de fotografia que mostra um pouco da urbanização no começo do século XX no Brasil. A fotografia é parte essencial na urbanização das cidades.
Não em termos práticos, mas quando a gente pensa no que uma cidade quer comunicar para o mundo. A exposição Moderna pelo Avesso, Fotografia e Cidade, Brasil, 1890-1930, traz imagens das capitais brasileiras nesse período e mostra o que tipo de projeto político era visível aos olhos nus nessas imagens, mas mostra também apagamentos de realidades da época, o universo do trabalho e o movimento operário. Está em cartaz no IMS, em São Paulo. Por hoje é isso, mas na semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos que Vale para você. Até lá! Da luz no fim do túnel da pandemia, passando pelo medo da violência política e pelas cidades pensadas para as crianças e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro de Mariana Vick, produção de Aline Pellegrini, participações de Malu Delgado, César Gaglione e Isabelle Moreira Lima, e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!